Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica e especialista em emagrecimento e manutenção do peso através da desintoxicação e da nutrição do corpo. Sejam bem-vindos ao projeto Emagrecer e Manter. Nosso tema hoje é o papel da suplementação no emagrecimento. Sem suplementação, impossível emagrecer, e a gente vai explicar por quê. Então, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. Fernanda sempre comigo aqui, dando uma ajuda. Isa, o que é suplementação na sua prática profissional? É a gente suplementar o que falta de vitaminas e minerais de forma ponderal. A suplementação, o princípio dela é mais pôr combustível no seu motor, nutrir as vitaminas e minerais que seu corpo precisa para você poder o corpo funcionar, né? Sem esse combustível que é dos suplementos, que são as vitaminas e minerais de forma ponderal, não tem como o nosso corpo funcionar de forma adequada, com qualidade, com energia e com eficiência. A oligoterapia, ela equilibra a frequência Hertz da célula para absorver esses nutrientes. Então, mesmo que a gente tome um óleo de ferro, a gente precisa tomar um ponderal de ferro. O óleo vai fazer a absorção do ponderal, né? Então, não confundir a oligoterapia com a suplementação, tá? E não confundir com os fitoterápicos. Então, fitoterápicos são ervas que também nutrem, mas o princípio é mais desintoxicar, limpar, desinflamar. Isa, o que não é a suplementação? Nosso corpo, ele é natural. Então, quanto mais natural, tá? Os nutrientes que a gente ingere, maior a facilidade do corpo absorver. O que é a não suplementação? Você tomar Nescau que tem cálcio e dá energia que dá gosto, né? O cálcio que tá lá junto com o açúcar, ele não absorve, tá? Então não adianta você pegar um Nescau que tem açúcar, é um achocolatado com açúcar, enriquecido com cálcio. Então aquele cálcio não vai ser absorvido pelo seu organismo. Você só vai pagar um pouquinho mais caro, porque eles colocaram lá isso para te cobrar um pouco mais caro, e você não vai ter a absorção daquele nutriente, não vai resolver nada. O que é a não suplementação? Quando você toma leite de vaca para você absorver cálcio, né? Eu falo assim, Fer, quando Deus fez o mundo, não fez mamadeira, né? Deus não fez o Adão e a Eva com mamadeira quando ele tivesse filho, né? Cada animal tem que mamar na sua mãe. Então, o ser humano, ele só absorve cálcio do leite materno ou das verduras ou frutas, que são ricas em cálcio, ou castanhas. Ele não absorve de leite de outros bichos. E esse cálcio, lembra que nós explicamos que cada nutriente tem que ter a frequência Hertz da célula que a gente está querendo nutrir, né? A célula de cálcio, célula que precisa receber cálcio, ela tem frequência Hertz de cálcio natural, cálcio dentro do que Deus deixou para a gente ingerir naturalmente, e aí ele faz um eminha e absorve aquele cálcio. A partir do momento que você usa um cálcio que não combina com a frequência Hertz da sua célula, então o corpo não absorve. Quando ele não absorve, ele deposita em algum canto do corpo, é onde a gente tem esporões, tá? É onde a gente tem cálculo de vesícula, cálculo de rim, é onde a gente tem as artroses. Quando a gente toma uma vitamina que é comprada na farmácia convencional e ela é sintética, a absorção é muito baixinha, porque aquele sintético não é natural, não combina com as frequências do nosso corpo, e o nosso corpo não absorve, ou absorve com muita dificuldade. E tudo que a gente ingere e o corpo não absorve, ele consegue descarregar um tanto e outro tanto ele deposita, principalmente quando a gente está intoxicado. Como a gente sabe se o nosso corpo está eficiente para absorver e ele pode ter o risco de depositar? Quando você não está normal. Então, se você tem alguma gordura localizada, teu corpo está errado. Se você
tá acima do peso, o teu corpo tá errado. Então, ele estando errado, ele não consegue eliminar com eficiência excesso e deposita. Quando eu estudei naturopatia lá no começo, quase 20 anos atrás, a gente endeusava o soja, porque soja é um alimento riquíssimo em proteína, que para quem quer ficar vegetariano e não quer mais comer carne, ele faz a vez das proteínas, né? Que o nosso corpo precisa de muita proteína, até para manter a estrutura de tecido. Aí o que acontece? Quando o soja ficou transgênico, eles mudaram a frequência Hz da soja para produzir mais e não ser tão exposto à praga. O que aconteceu? Aí aquela soja mudou a frequência Hz, nosso corpo não absorve mais a proteína da soja. Aí a gente... Por isso que fala, e os natureba é contra a evolução. Não é que a gente é contra a evolução. É que a gente entende cientificamente como o corpo absorve ou não, sabe? Por isso que não adianta comer um alimento sintético falando que está enriquecido, que nem margarina. Margarina vem de gordura hidrogenada. Aí eles falam que coloca ômega na margarina, que desentope suas veias e tal. Mas a margarina é uma gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada causa Alzheimer e Parkinson. Ela detona os neurônios. E aquele nutriente que vem na margarina, o corpo não absorve, porque é sintético. Eles teriam que fazer um estudo de oligoterapia, de frequência, e colocar a frequência do nutriente, ainda aquele nutriente tinha que combinar com aquele alimento. Então, o que acontece? A pessoa se toma um Nescau que é rico em cálcio, mas tem açúcar junto, mesmo que eles equalizem a frequência do cálcio e tal, o açúcar queima aquele cálcio. E suplementar tem tudo isso. Tem o suplemento que precisa de outro para absorver, tipo ferro e vitamina C. Aí pode comer o bife com a laranja? É a forma errada de suplementar. Mas o bife tem ferro, bife de fígado, vamos falar, rico em ferro, e a laranja tem vitamina C. Não precisa ter os dois na mesma hora. Se você tiver vitamina C circulante no corpo, e quando você ingere ferro e tem a vitamina C circulante, aí você absorve o ferro. Porque se você come a carne com a laranja fermenta a carne, gera toxina, aumenta a acidez e isso te adoece e te engorda. Entende? Isso incha a tua barriga, né? E aí no final não absorve nem o ferro, nem a vitamina C da laranja, nem o ferro do bife de fígado, vamos falar assim. Então, é o que eu falo, gente, tem que saber como se alimenta, a combinação, que combina pro seu tipo de sangue, né? O que anula o outro, porque também tem elemento nutricional que anula outro elemento nutricional. A gente não pode daí comer duas coisas juntas, assim como comer a laranja e o bife de fígado, por mais que um tem vitamina C e o outro tem ferro, mas isso anula o nutriente dos dois. A gente tem que entender que a gente tem que ter circulante no corpo, não importa se é na mesma hora, não precisa ser na mesma hora. E se anular, fica depositado no corpo e engorda. E se não digerir certo, como nós já falamos em outras lives, se a digestão não for correta, que a digestão é o quê? Quebrar a toxina, absorver, né? Tem enzima para absorver o nutriente, ele deposita no corpo, ele consegue eliminar um tanto ele deposita. E aí é onde tem os problemas, tá? E as inflamações e as gorduras localizadas e tal. Isa, qual que é o papel da suplementação no emagrecimento? As pessoas não entendem, tá? Acha que para emagrecer tem que fazer dieta e todo mundo pensa que fazer dieta, eu faço dieta e eu não preciso emagrecer. Você faz dieta e você não precisa emagrecer, né? Então, a gente faz dieta para emagrecer, a gente faz dieta para manter, a gente faz dieta para nunca engordar. Mas dieta não significa passar fome. Quando as pessoas escutam essa palavra dieta, principalmente quem busca uma dieta para emagrecer, já se arrepia do fio do cabelo na sola do pé, né? Porque essa palavra significa passar fome, não comer o que gosta, né? Ter que comer de pouquinho em pouquinho, várias horas no dia, às vezes atrapalha o dia, gera uma ansiedade. E dieta não é isso. Dieta é você dar o nutriente para o corpo, tá? Que ele precisa para fazer uma função, né?
Então, a dieta não precisa passar fome, a dieta não precisa comer várias vezes no dia, a dieta tem que repor vitamina e mineral, ponto. Se você vai escolher fazer uma dieta líquida, todo mundo que faz dieta líquida 10 dias fica com mais energia, com mais força, tá? Aí quebra o mito do comer, porque não é a quantidade, é a qualidade, é o tanto de nutriente que você ingere. Por que a pessoa fica de suco 10 dias? Eu falo que Deus, quando fala na Bíblia jejuar e orar, ele não é sacrifício de passar fome, ficar lá tendo dor e se acabando e ficando fraca em prol de um sacrifício para Deus. Não. Jejuar e orar é você estar compenetrado no que você quer de foco. E jejuar é porque quando você para de acionar aparelho digestivo, você ganha mais energia, porque o corpo foca em te recuperar. Mas se você tem nutriente nesses sucos que você está ingerindo, você fica mais forte, com mais energia, com a cabeça melhor, tá? Sem depressão, sabe? Por quê? Porque tem aí você emagrece bastante, mas é um emagrecer, né? Porque esse é um formato também que a gente tem, né? Eu me propus essa semana, não preciso emagrecer, mas para questão de desintoxicar, a fazer dieta líquida só de sopas. Mas é sopas que tem esses nutrientes que eu preciso para o que eu quero. Para emagrecer, tá? Se faltar ferro, não emagrece. Se faltar cálcio, não emagrece. Se faltar vitamina C, não emagrece. Se faltar B6, não emagrece. Se faltar zinco, não emagrece. Se faltar magnésio, não emagrece. Entre outros, esses são os principais, né? Então, cada um tem uma função no organismo que vai promover o seu emagrecimento. Tipo ferro, né? O ferro, ele faz você ter mais energia, porque quando você tem ansiedade de comer, é o corpo pedindo nutriente para ter energia. Você entende que é comida. Come uma comida que baixa energia, tipo açúcar e massa. São os maiores, que quem engorda adora açúcar e massa. E açúcar e massa baixa energia lá embaixo, porque dá pico de insulina e baixa. E aí o corpo precisa de energia para trabalhar, para acordar de manhã e tudo. E aí você entende que é comida e você come, daqui a pouco você tá com fome de novo, você come. E quando você dá ferro para a pessoa, tá? Que o ferro, ele promove energia, né? Ele leva oxigênio nas células, faz você diminuir, né? Leva oxigênio no cérebro, faz você diminuir falta de memória e concentração e ansiedade. E aí o seu corpo não fica pedindo comida, né? Quando você come cálcio, você sabia que o cálcio tem gente que pensa que é só para os ossos, mas é para o batimento cardíaco, tá? O cálcio consegue trocar gordura por músculo, sabia? Sabia que você faz massa muscular, aí troca, perde a gordura fazendo massa muscular. O cálcio tem essa função. Então, sem suplementar cálcio, para quem tá com ele baixo, o corpo não faz essa função. Aí fica lá fazendo um monte de academia e nunca emagrece, né? Às vezes tá baixo o cálcio, daí não faz essa troca de gordura por músculo, né? A vitamina C, ela promove a ATP, ela faz essa função de promover ATP, de promover energia, tá? É antioxidante, então desinflama lá suas glândulas, suas celulites, né? Ajuda a emagrecer, tá? A B6, ela equilibra a neurotransmissão cerebral, ela promove neurotransmissor. Então, baixa a ansiedade, baixou a ansiedade, muita gente reclama que não consegue emagrecer, por quê? Porque tem muita ansiedade, e ela desconta a ansiedade aonde? Na comida. Então, como que a gente vai emagrecer uma pessoa se ela é ansiosa e ela desconta na comida? Então, a gente tem que baixar essa ansiedade. Quando a gente suplementa B6, aí essa ansiedade abaixa, ela tem menos necessidade de ficar comendo, né? Outra é o zinco, tá? O zinco, ele aumenta a queima de gordura. Sem zinco, não tem como você queimar gordura, se você tá pobre em zinco, tá? E nossos alimentos hoje, mesmo que você coma tudo integral, é pobre em zinco. É pobre em zinco, é pobre em magnésio,
tá? O alimento nosso hoje, né? O magnésio, ele promove digestão, tá? O magnésio. Então, ele faz enzimas. Sem magnésio, não tem como produzir as enzimas para quebrar as gorduras lá no começo do processo da digestão, né? O magnésio, ele é promotor de mais de 300 enzimas, né? O magnésio faz emagrecer sem ficar com ruga, porque ele é o mineral principal para a pele, para não ter mancha, para não ter ruga, né? Ele ajuda, o magnésio, a diminuir inchaço por causa dessas enzimas, porque a falta dessas enzimas que a barriga incha depois que come, né? Então, ele ajuda a melhorar inchaço, né? E ele aumenta também a massa muscular, tá? E troca também a gordura por músculo, né? A gente precisa do beta-caroteno. O beta-caroteno é o maior equilibrador de pâncreas, né? E aí, o pâncreas desequilibrado é que faz a gente também inchar, a reter, porque o pâncreas desequilibrado, ou ele produz muita insulina, que daqui a pouco você tá com fome de novo, fica comendo, engorda, ou ele produz pouca insulina que queima a gordura, e a gordura localiza no corpo, e aí você engorda, né? E o beta-caroteno, que é rico em tudo que é amarelo, tipo a cenoura, né? Então, ele ajuda você a emagrecer, né? A também não ter gases, né? E não inchar também. Então, isso é no mínimo, tá? Tem muitos outros nutrientes, mas os principais seriam esses. Então, a partir dessa explicação, né, do que cada nutriente faz, aí me responde, né? Você que está aí me assistindo, é possível emagrecer sem o corpo estar nutrido, né? Para poder ele trabalhar para você não reter a gordura. Por isso que fica fácil de emagrecer e manter quando faz a coisa certa, sabe, Fer? Porque você põe teu organismo para funcionar direito, você está suplementando ele, você está desintoxicando ele, e o organismo trabalhando direito, ele faz esse processo sozinho. Então eu falo, você não tem como emagrecer sem regular o corpo. E para regular o corpo, a gente precisa equilibrar as frequências energéticas celulares e de tecido, usar os fitoterápicos para desintoxicar, usar a suplementação para o funcionamento do processo de não reter gordura no corpo aconteça, entende? Então é impossível, emagrecer sem suplementar, impossível. E eu posso dar um exemplo que aconteceu Sim. comigo esse fim de semana? Pode. Você comentou que quando o nosso corpo precisa de nutrientes, a gente sente fome, mas é porque ele quer nutrientes. Sim. E aí eu tô acostumada, né, a tomar um suco que você passou. Sim. E às 9 horas, por aí, eu como banana com amêndoas. Sim. E aí esse fim de semana, domingo, meu marido chamou para comer um bauru. Eu comi aquele bauru no lugar da banana que eu tava acostumada, a hora que eu terminei parece que me deu mais fome ainda. E quando eu como a banana com amêndoa, é super tranquilo. Sacia. Uhum. Aí eu falei, gente, que é isso? O negócio é mais calórico que eu comi, né? Sim. Parece que eu fiquei com mais fome. E olha, eu quero que as pessoas façam esse exemplo, tá? Pelo menos uns 4 dias, né? Porque é a partir de uns 3, 4 dias, porque também tem o hábito neural de você fazer uma coisa e você acha que você precisa daquilo, mas não. Então, é uns 3, 4 dias para o seu corpo mudar o hábito, né? No mínimo. Então, tipo, quando você come pão no café da manhã, Fer, você come pão com manteiga, aquilo que o povo costuma comer no café da manhã, que é isso, né? Ou com mussarela, foi o bauru que eu comi, presunto e mussarela. Aí vamos supor que você come 8 da manhã, tá? Quando chega 10, 11 horas, você tá com fome. Meio-dia, então, você já tá desmaiando. Quando você toma suco verde de manhã, tá? Por quê? Então, deixa eu explicar por quê. Quando você come massa ou alguma coisa com açúcar, você faz pico insulínico. O pâncreas liga, joga insulina, aí quebra aquela gordura, né? Manda para a célula em forma de energia, mas daí daqui a pouco cai, né? Porque produziu insulina, né? Aí ele dá energia na hora, mas depois cai. Quando você toma suco verde, que você não entra no processo de pico insulínico, Fer, sabe?
ainda mais se come pão refinado, ele produz muita insulina, aí ele queima rápido e baixa depois de uma vez, sabe? Quando você toma suco verde, Fer, é incrível, você toma só o suco, que é uma coisa líquida, né? E aí você fica tranquilamente com energia, sem dar aquela baixa e a necessidade de comer de novo, entendeu? Foi justamente. Então é muito interessante, tá? O nosso corpo, ele tem esses processos. E é porque as pessoas não entendem os processos do nosso organismo, é que elas criam esses mitos que os outros ditam, indústrias ditam para poder vender, e você compra aquela ideia, mas você não sabe o que aquilo vai fazer dentro do seu organismo, né? E como você não entende o funcionamento, depois você não entende por que, né, que sente aquilo, né? Mas nós estamos aqui para quebrar isso, né? Para explicar tudo isso, e a partir do momento que você aprende, você ter autonomia sobre você emagrecer e depois manter, né? Isa, aproveitando que a gente está falando sobre ansiedade de comer, dá um exemplo para nós de um paciente seu que você conseguiu resolver esse problema de ansiedade por comida. Então, Fer, eu tenho uma paciente que fez vários tratamentos para emagrecer e ela sempre desiste, tá? Sempre desiste, porque o problema dela é esse, e é a ansiedade de comer massa e doce, muito doce e muita massa. Ela era uma paciente que quando a gente começou, ela estava com mais de 50 quilos a mais de peso, né? Ela come muito e ela tem vários processos emocionais, então ela tem muita compulsão por comer, porque daí mistura o processo emocional junto com essa ansiedade louca de comer por descontrole mesmo, de nutrição, né? E por mais que ela tenha sobrepeso, ela tem vários problemas de anemia, de outros problemas, de problemas hormonais, né? E aí ela veio fazer nosso tratamento e ela fez um comprometimento comigo, né? Até quem trouxe ela foi o filho, né? E o filho deu meu tratamento de presente para ela, né? E ela fez um comprometimento que ela ia começar e ela não ia parar, né? Dessa vez. Porque já faz mais de 10 anos que ela tá nessa coisa de começa, para, começa, para, começa, para. E aí eu falei, ó, eu vou fazer uma suplementação bem intensa no começo, né? Ela fez exames, trouxe pra mim, né? Aí a gente, diante dos exames dela, dos hormônios e tal, a gente fez uma suplementação bem intensa, né? E aí ela falava que começava, mas aí como restringia, né? O doce e a massa, então ela parava. E aí a gente não restringiu, né? Só diminuiu e claro, colocou doces mais naturais e massas com mais fibras. E aí não restringiu de uma vez e aí a gente suplementou com bastante intensidade o que o exame dela indicava, que faltava muita coisa, bastante mesmo, né? Aí ela começou a fazer. Ela falou, Isa, que incrível! Nem aquele que você deixou eu comer lá, eu não tô mais tendo necessidade de comer, sabe? E nós estamos há pouco tempo no processo, né? E ela emagreceu, tipo, já uns 7, 8 quilos, né? De quando a gente começou e faz pouco tempo, né? Então, é só fazer certinho, é só suplementar, que o corpo não pede nutriente, ele já tem o nutriente, ele não fica pedindo nutriente. Então, se o corpo tá nutrido, se os hormônios estão regulados, o corpo não pede comida, tá? Porque ele já tá nutrido. Toda vez que você tem vontade de comer, mesmo que seu corpo tenha, porque tem gente que acabou de comer, tá com vontade de comer. Acabou de comer, parece que dá vontade de ficar comendo e a barriga já tá cheia, quer comer mais. Então isso é porque seu corpo tá com uma falta de nutriente muito grande. Quanto maior isso, mais falta nutriente, tá? Então precisa nutrir. Quer melhorar a ansiedade de comer, tem que suplementar. E para aquelas pessoas que estão pensando assim, Isa, eu já faço uma alimentação balanceada e por isso não preciso suplementar. Tá de acordo? Eu trabalho muito, às vezes a gente dorme menos horas por falta de tempo, não é por falta de sono, é por falta de tempo, né?
E até exagero um pouquinho, né? Eu preciso parar um pouco com isso. Mesmo porque agora já tô chegando aos 50 e daí não dá mais pra ficar igual jovem, né? Extrapolando muito. Mas enfim, faz parte do meu envelhecer saudável. Aí o que acontece? Eu como super bem dentro, como na combinação certa, dentro dos nutrientes certos que eu preciso, eu faço exames e procuro sempre ver se está equalizado os meus nutrientes, o que eu preciso suplementar ou não, né? E sempre tô vendo isso com bastante clareza. E como muito bem, como integral, como tudo certinho. O que é para o meu tipo de sangue, pouco furo, ou o que não é e tal. Mas mesmo assim eu preciso suplementar. Por quê? Porque eu falo que o nosso alimento hoje, ele só dá porque a gente põe coisas artificiais na terra para produzir a planta. Então hoje, uma terra, ela não produz mais uma planta bonita se o agricultor não for lá e não colocar nutriente artificial na terra, tá? Porque assoreou. Plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu, desgastou a terra e não deu o tempo das folhas que caem da árvore e tal, nutrir a terra de novo, porque isso é um ciclo um pouco demorado. Então, o nosso alimento, por mais que seja verdura, fruta natural, não tem mais o mesmo tanto de nutriente do tempo que era dos nossos avós, vamos falar assim, tá? Desgastou já a terra, não tem mais o mesmo nutriente. Piorou se for verdura hidropônica, né? Que daí põe o nutriente na água, né? É nutriente artificial na água, né? Não é nem da terra, né? A hidropônica não vai nem na terra, aquela verdura, né? Eu não como verdura hidropônica, tá? Então, é isso aí. Então, não é natural. Lembra que se não for natural, não combina muito com o nosso corpo. Duas, tem às vezes sempre um veneninho ou outro. Ah, mas eu compro da horta orgânica. Mas você sabe se o vizinho da horta orgânica passa veneno? Se passar no lençol freático, vai aquele veneno, né? Para ser orgânico, tinha que estar lá em cima de um morro que não tem plantação de nada em volta, né? Tipo 1 quilômetro quadrado, né? Aí é orgânico, né? Então, não é assim, é complicado isso, né? Outra coisa, a gente gasta muito mais do que a natureza pode nos dar de nutriente, né? Que nem eu faço coisa braçal, eu faço coisa intelectual, né? Eu falo que pensar gasta mais vitamina e mineral do que carpir, né? Então, quando você tem trabalhos que você estuda muito, você tem que pensar muito, raciocinar muito, você gasta muita vitamina e mineral. E só a comida natural não dá conta de suplementar. Então, mesmo aquele que já come bem, tá? E isso se ele comer a combinação certa, né? Porque se ele combinar errado, ele já perdeu o nutriente. Por mais que ele coma vegetariano, né? Aí o vegetariano vai lá, né? Pega uma fatia de pão integral, passa queijo tofu, né? Que o tofu é proteína, o pão é carboidrato, aí já perdeu o nutriente do queijo tofu e do pão integral, né? Ou vai lá, né? Toma um suco de laranja, né? Ou come um repolho com abacaxi, né? Na salada, né? O vegetariano já perdeu o nutriente do arroz integral que ele comeu naquela refeição, do feijão, né? Do refogado, porque tinha a fruta ali, né? O abacaxi. E o abacaxi fermentou a comida, acidificou. Então, é assim, comer corretamente para que aquela comida suplemente bem. Tem uma série de pormenores, né? Que a gente está ensinando aqui para todos, né? E aí ainda, se a pessoa tem uma atividade muito intensa, ela vai ter que suplementar. E o exame fala, sabe, Fer? Não precisa a gente falar se só seu alimento natural já tá dando ou não, né? Eu conheço muitos vegetarianos que têm anemia, conheço muitos vegetarianos que tá faltando vitamina e mineral, né? Eu conheço muitos vegetarianos que tá tendo artrose e nem come carne nem toma leite, né? Então, tudo tem que ser, mas tem que ser feito de forma correta. E as pessoas, elas buscam pouca informação e orientação e decidem a mudar hábito de vida sem informação,
né, correta, e o que era para ser bom, às vezes não fica muito. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, mas eu como tudo natural, mas por que que eu tô assim? Por que que eu tô sentindo isso? Se eu como certinho, se eu como só integral, só natural, né, só vegetariano, não era para mim ficar assim. Mas você foi lá e mudou uma coisa por cima, e aí sem fazer a coisa correta, né? Então, o nosso corpo precisa de combustível. O quanto você gasta, é igual carro, né? Se você tiver um carro que você só vai andar aqui na cidade, você precisa de um tanto de combustível, né? Hoje eu vou abastecer, mas eu vou andar só na cidade, né? Talvez um quarto do tanque de combustível já dê, né? Mas se você vai abastecer hoje para ir daqui em Curitiba, com um quarto não vai dar. Vai ter que abastecer o tanque inteiro e no meio do caminho abastecer de novo. Então, se você tem muita atividade na sua vida, você tem que pôr um tanto de combustível. E o suplemento é o combustível. O suplemento é o combustível, né? Se você tem pouca atividade, menos suplementação. Se você tem muita atividade, mais suplementação. Mas quem vai falar se precisa de mais ou menos? O exame. Eu ia perguntar isso agora. Sim. Para aquelas pessoas que estão falando, ixi, então como que eu vou saber se eu preciso suplementar ou não? Então, o melhor jeito de saber se precisa suplementar ou não é fazendo exame. Nós tivemos uma paciente aqui que está com perca de força muscular, e uma das coisas que a gente pensa que faz perder a força muscular das pernas é uma senhora que não tem 80 anos ainda e que ela anda um pouquinho, a perna cansa, né? Ela tá obesa, é paciente que começou agora, né? Recebi o exame dela agora, quinta-feira. E aí no exame, aí um dos nutrientes que a gente pensa, ainda mais em pessoa idosa, porque o que se fala na literatura? Toda pessoa na terceira idade precisa suplementar B12. Toda pessoa precisa suplementar B12. Aí quando a pessoa conta para nós, uma pessoa acima de 70 anos, que conta pra gente que não tem força, resistência no músculo da perna, o que a gente pensa? Uma das coisas, B12. Só que essa paciente, por exemplo, tá com excesso de B12, tá acima. Ela tá faltando outros nutrientes, tipo ferro, né? Que a gente vai suplementar, que também faz perder resistência, né? Outros nutrientes, mas a B12 dela já tá excedida. Então, se eu por conta acho, porque não pode achar, tá? Corpo é igual carro. Se o carro é a diesel, tem que abastecer diesel. Se o carro é a gasolina, tem que abastecer gasolina. Não dá para pôr óleo do motor no lugar da gasolina, no tanque, não vai funcionar o carro. E nem a gasolina no lugar do óleo do motor, vai pifar o motor do mesmo jeito. Ah, não, hoje não tem óleo, então eu vou colocar a gasolina aqui no lugar do óleo e vou mandar. Não é assim. Cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua quantidade, né? E tem que ser preciso. Nós somos um motor, nosso organismo é um motor. Então, aí, se eu suplementasse B12 para ela sem ter a certeza, só achando, na internet fala, né, que toda pessoa acima de 70 anos tem que suplementar B12 e ela tá com falta de resistência na perna. Então, eu vou lá, vou comprar uma B12 na casa de produtos naturais, vamos suplementar, que daí ela vai ficar fortinha. Não posso achar. Eu tenho que pedir exame, E aí, precisa de B12? O dela tá excedido. Se excede, ela tá inflamada, quase com uma febrite. Então, excedeu a B12, começa a intoxicar o fígado. Aí inflama o corpo, porque o fígado daí não depura o sangue, tá? Fígado lento não depura o sangue. Aí aí para toxina nos vasos, dá febrite. Olha o raciocínio, tá? De funcionamento. Tá? Ela perdeu 5 quilos, eu tô tratando ela faz o quê? 2 semanas? 2 semanas. Perdeu 5 quilos, tá? Só da gente fazer a coisa correta. Então, a gente tem que entender, tá? Que a gente precisa sim do exame, seja a pessoa leiga, seja o profissional, né? Para saber o que eu tenho, o que eu não tenho que suplementar. Porque o suplemento, assim como a gente explicou da fitoterapia, não é porque é natural, a pessoa acha que um chá é natural para tomar 2 litros por dia, não é assim, tá? Em vez de ajudar, prejudica.
né? Não é porque é suplemento, B12 é rico na levê de cerveja. Ah, não, levê de cerveja é natural, todo mundo pode tomar levê de cerveja. Mas se você toma levê de cerveja estando com excesso de B12, você vai ter cirrose também no fígado. Se você fizer isso em grande quantidade a longo prazo, né? Então, vamos supor, se você exceder cálcio, então para emagrecer eu preciso de cálcio. Então, vamos tomar cálcio. Aí não viu lá no seu exame se o seu cálcio já tá bom, porque se o seu cálcio já tá bom, é sinal que não é o cálcio, é outra coisa. Vamos ver o que tá baixo que você precisa suplementar para você emagrecer, né? Não é assim, eu falei aqui do quê? Do ferro, do cálcio, da vitamina C, da B6, do zinco, do magnésio, né? Mas se você exceder magnésio, você prejudica o rim, por exemplo. Você pode fazer falência renal por excesso de magnésio, né? Se você exceder B12, você pode ter uma cirrose por excesso de B12. Se você exceder o cálcio, você começa a ter artrose, você começa a juntar cálcio nas juntas, você começa a ter esporão, calcificar o cérebro, calcificar as veias, né? As veias grossas do corpo, calcificar músculo. Não é porque é suplemento, é natural, né, que você pode exceder. Você tem que entender o que realmente precisa, e aí você precisa fazer os exames. E quais exames seriam esses, Isa? A gente tem uma lista de exames, sabe, Fernanda? Que é o que dá a visão geral da base, do alicerce, tá? Porque exame, Fernanda, existe infinitos tipos. E dependendo o olhar que a gente tem para a pessoa e o que a gente quer corrigir, né? Especificamente, tem tipos de exames diferentes e é infinitos. Mas tem aquela base que, se a gente corrigir aquele alicerce, aquela base, o resto funciona e a pessoa consegue obter na alimentação daí. Aquela base funcionando, tá? De suplemento, de hormônio, aí o resto ela consegue galgar, daí o corpo consegue absorver da alimentação. E aí a gente faz os exames dessa base, tá? E aí os exames dessa base os nutrientes que o corpo geralmente precisa, e principalmente quando é para emagrecer, né? A gente quer assistir quais os nutrientes, se estão baixos ou altos demais nesse processo. A gente faz dos hormônios, porque também com o hormônio desequilibrado, tanto a pessoa fica com o emocional desequilibrado, porque quando desequilibra o hormônio, a pessoa também fica mais ansiosa, mais nervosa, mais chorosa, daí ela desconta na comida, geralmente, engorda. Então a gente precisa equilibrar a parte de hormônio, né? Para que essa bola de neve não se faça. E a gente tem que também saber como é que está a situação de alguns órgãos, né, essenciais para o processo de emagrecer, assim como o pâncreas, rins, fígado, né, e a gente consegue ter essa visão de como está o pâncreas, o rim, o fígado, né, através desses exames, como é que tá as glândulas hormonais. Então, tanto a quantidade de hormônio em si e de nutriente em si, quanto os órgãos responsáveis por essas absorções ou por essas distribuições também, se eles estão regulados ou não. Então, os exames giram em torno disso, de saber como é que tá glândulas. Glândula não é só tireoide, né? Tem outras glândulas que a gente também tem exame para saber como elas estão. Órgãos, né? E nutrientes, né? A gente tem que saber, tanto vitaminas quanto minerais. Aí, o paciente, às vezes eu dou uma lista de exames, né? E às vezes ele não tem um plano de saúde. E aí ele fala, nossa, mas é muito exame, pra que isso? Uma paciente minha foi levar pro médico, né? Poder dar o aval lá para ela fazer pela Unimed, porque a Unimed, infelizmente, ainda não aceita o carimbo do terapeuta, né? E aí ela foi levar pro médico, o médico falou, mas pra que tudo isso? Né? Você não... Que doença você tem que precisa de tudo isso? Mas fazer um exame de check-up para você saber tuas glândulas, teus órgãos e tua suplementação é prevenção de doença, não é porque você tem doença. É que a cultura médica hoje, ela é muito assim. E aí assim, aí você vai no cardiologista, ele vai dar só o exame que vai ver o coração, mas aí você também tem problema de rim, aí você tem que ir lá no urologista, daí ele tem que dar só o exame que é do rim, aí você também tem problema de bronquite, aí você tem que ir no pneumologista que ele vai dar o exame só que vai assistir o pulmão, mas a gente é inteiro.
A gente é um pulmão junto com o rim, junto com o coração, não é? Junto com o do gastro lá, que é do estômago, né? Do fígado. E aí a gente precisa entender. Então, aí o que acontece? Mas a lista é muito grande. A hora que a gente conta para o paciente, porque daí ele traz os exames e a gente explica o que é e para que é, aí ele vê que foi necessário mesmo fazer aquela lista inteira, tá? Então, gente, não é muita coisa. Eu falo assim, ó, uma vez por ano a gente tem que fazer o check-up dessa lista completa de exames, né? Uma vez por ano. E aí, Fer, se você guardar um dinheirinho todo mês, você tem que é pouquinho assim por mês, né? No começo do ano ou no meio do ano, você tem o dinheiro, né? Para fazer aquela lista de exames que vai evitar você depois de gastar muito dinheiro com doença, né? Então, é por aí. E se nessa altura do campeonato, Isa, a pessoa já tem uma noção que os exames dela tá faltando bastante nutriente, vamos dizer assim, e ela pensa, nossa, vou ter que suplementar muito, e agora? Muita cápsula, não vai doer meu estômago, ingerir tudo isso? Então, e aí, Fer, as pessoas, quando olham para um tratamento ortomolecular, né, eles acham que é muita coisa, seja o ortomolecular convencional, seja o nosso ortomolecular quântico, né? Acha que é muita coisa que tem que fazer num tratamento, né? Só que quando ela mesmo vê o exame dela, quando a gente me explica sobre os exames dela e mostra ali no exame, não é a gente que tá achando, não é a gente que tá falando, o exame tá mostrando ali, né? E até a gente fala para a pessoa, ó, porque esse aqui tá baixo, por exemplo, você tá sentindo isso. É verdade. Ó, porque esse aqui tá baixo, você tá sentindo isso. Ó, porque esse aqui tá desequilibrado, você tá sentindo isso. Como você sabe? Porque aquilo desestruturado promove aquelas reações negativas, né? Mas quando a pessoa, ela mesmo vê, né? O tanto de coisa que está em desalinho no organismo dela. E a gente enumera o tanto de reação que aquilo provoca e ela vê que ela está sentindo aquilo mesmo, aí ela entende que não é muita cápsula, não é muita gotinha, não é muita coisa para fazer. E assim, não dói o estômago. Hoje em dia, as indústrias dos naturais, eles têm muito cuidado em colocar nas cápsulas um tipo de gelatina que não é agressiva. Tem muito disso. Por isso que a gente enumera às vezes para o paciente a marca, tá? Não que a gente vai ganhar comissão da marca, não ganha. Até falei pro meu marido esse final de semana, né? Eu sou a maior vendedora da água de coco, só coco, porque quando não tem água de coco, né? Natural, a menos pior é a só coco. Eu sou a maior vendedora de açúcar demerara da União, né? Arroz integral do tio Arroz João. integral do tio João, sou muito vendedora do tio João, né? E não ganho comissão de ninguém, do leite de magnésio, né? Da Philips sem sabor, não ganho comissão de ninguém, né? Mas a gente fala da marca, gente, porque a gente sabe que aquela indústria, ela tem uma preocupação, tá? Em tudo isso. O tio João em manter a fibra, existem outras marcas, né, de arroz integral, mas a marca que tem a fibra, que mantém nutriente é essa, né? A água de coco que tem menos açúcar é aquela. A marca do ômega que vai funcionar melhor, né? Daquela cápsula que a indústria teve a preocupação de colocar uma gelatina natural na cápsula para não doer teu estômago. Então, as marcas são importantes para ter o princípio ativo sem mistura dentro da cápsula e a cápsula que não faz essa reação de doer estômago. Então, gente, nenhum paciente que vem fazer tratamento reclama de dor de estômago, não importa se ela vai ter que tomar 10 cápsulas antes de dormir, ao mesmo tempo, tá? Sem problemas. Isa, como suplementar de maneira correta para emagrecer e manter? Aí tem que fazer esses exames para a gente ter certeza de como estão os hormônios, em que nível precisa de equilíbrio, a falta de qual nutriente específico precisa, mas daí tem que ver específico o que cada um precisa, em que quantidade também. É meio complicado assim dar uma dica prática para a pessoa, porque ela teria que fazer o exame. Assim, Fer, uma coisa que a gente já pode dar para todo mundo que vai ter os nutrientes e que independente do exame não tem muito perigo de exceder,
que são numa fórmula de manutenção, vamos falar assim, e que é essencial para o bom tratamento, tá? Que faz você ter bom sono. Se alguém se aprofundar no estudo de emagrecimento, uma das coisas essenciais para emagrecer é dormir corretamente. Sono é fundamental para emagrecer. Então, isso equilibra o sono e isso também faz você ter energia, não ter ansiedade, equilibrar o emocional. Então, isso que eu vou passar, essa dica, é uma fórmula que é de manutenção. Então, não corre o risco de exceder, mas já dá bastante resultado. Você vai formular numa farmácia de manipulação que você confie que tenha bons produtos, o magnésio de malato a 380 miligramas, o fósforo quelato a 900 microgramas, é microgramas, não é miligramas, tá? É pouquinho, microgramas. A vitamina D a 3.000 UIs, o zinco a 20 miligramas, e o ácido fólico a 2 miligramas. Inclusive, o ácido fólico, além de ajudar no processo de emagrecimento, ele faz não cair cabelo, fortalecer unha. E junto com essa manipulação, que você vai tomar uma cápsula de manhã e uma cápsula ao deitar, dessa manipulação que a gente acabou de passar, você vai usar melatonina da marca ON a 3 miligramas. Infelizmente, já testamos, outras marcas não funcionam tão bem. Tem que ser dessa marca. A ON é uma linha de suplementos famosa. De manhã, só o magnésio de malato, uma cápsula, e à noite esse mesmo magnésio de malato junto com esses outros componentes e o melatonina da ON a 3 miligramas ao deitar, ok? Essa é a nossa dica de hoje. Alguma consideração, Fernanda? Só isso. Não? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez é o Fernando que tá com a gente, né, Fer? Sim. Lembrando que o Fernando faz o almoço escutando nossas lives. Muito obrigada por essa honra e glória. Quem tá com a gente é a Andrelina. Oi, Andrelina, teve comigo sábado. Aqui um sucesso essa mulher. Gente, um excelente dia. Lembrando que as nossas lives ocorrem de segunda a quinta, às 11 da manhã. Espero que todas essas orientações ajudem vocês a galgar cada vez mais saúde, ficarem mais elegantes, mais magros, mais magras e conseguir manter o peso, mesmo aquele que não tem problema com peso, que consiga regular o organismo e mesmo que tenha 90 anos, nunca ganhe peso, ok? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.